Olá, pessoal que nos assistem aqui no canal do Smart City TV. Nós estamos aqui com mais uma pessoa para conversar hoje, a professora doutora Mariana Chiesa. Como sempre, eu peço àqueles que nos assistem aí que se subscrevam no canal, que deem o like na entrevista, façam comentários para a gente poder manter o público ativo e promover o canal para o interesse comum de todos, né? Como eu comentei, eu tenho hoje a professora Mariana Chiesa, doutora pela Universidade de São Paulo em Direito, e ela tem bastante experiência nessa parte de estruturação de projetos de Smart City. Uma coisa que eu quero comentar sempre, que é a pergunta que muita gente me faz quando eu falo de Smart City, é a seguinte: bom, quando a gente vai construir uma Smart City, de onde é que saem os recursos para a gente fazer essa cidade, né? Os prefeitos estão sempre interessados nisso, e a solução mais óbvia que acontece, Mariana, é tentar falar de PPP. E eu sei que você trata desse assunto. Então, fica aqui agora a câmera para você nos contar um pouquinho de você e de como é que seria um projeto de PPP para uma Smart City. Obrigada, Lourenço, telespectadores. A gente tem aí, né, desafios muito profundos para projetos de Smart Cities no país, né, até por conta dos gargalos que a gente tem, né, das desigualdades que o país vivencia. Então a gente tem gargalos importantes e normalmente as PPPs são vistas como uma estratégia justamente por ser uma alternativa aí contratual que foi construída pela legislação, que reconhece essa tríade, a necessidade de envolvimento, né, de uma equipe técnica, de uma equipe econômico-financeira e de uma equipe jurídica para a estruturação de projetos de longo prazo, em que se viabiliza aí uma repartição maior de riscos entre o poder público e a iniciativa privada, né, e ao mesmo tempo, a depender do projeto, que prevém aí a estruturação de garantias, né, para que os pagamentos sejam efetivados e tudo mais, né, garantias que inclusive podem envolver o poder público, né, o poder público oferecendo garantias para que esse projeto se estruture no longo prazo e atraia aí investidores para correr os riscos dos projetos e da implantação desses projetos, né. Então, essa é uma alternativa que vem sendo desenhada, né, em várias localidades, justamente porque ela agrega um projeto de longo prazo, né, uma análise que envolve também, né, resultados, que é algo bastante positivo, né, do ponto de vista das contratações públicas, né, é uma avaliação mais ampla do retorno que o projeto tem para o interesse público, né, ou para a finalidade a que ele atende, né, para o qual ele foi desenhado, e a possibilidade de estruturar aí mecanismos de financiamento para que isso aconteça. Mas, Mariana, uma coisa que a gente tem notado e tem visto é que, em geral, quando se fala de PPP, muita gente fica com o pé atrás, fica preocupada, né? O poder público, muitas vezes, não sabe como é que tem que fazer, o investidor privado fica com receio da inadimplência do setor público, né? De não receber por aquilo que ela está investindo, ou que está pagando para aquele projeto. Como é que está esse processo hoje? Quais são as garantias para ambos os lados, para que o poder público tenha a segurança de que ele está dentro, está cumprindo as normas legais, que é muito importante para o poder público, e, por outro lado, que o privado tenha suas garantias de ressarcimento justo do investimento feito? Essa é uma excelente pergunta, né? Até porque isso foi algo, inclusive, que foi avançando, né, do ponto de vista da legislação e da prática, né? Acho que essa é uma legislação razoavelmente recente, se a gente olhar, né, para o tempo aí democrático, né? É uma legislação de 2004, então não é uma legislação, né? E os projetos, eles, para a sua estruturação, elas têm um tempo de maturação, né, para que a estruturação aconteça. Então, tem muitos projetos que são feitos de forma... tem uma tentativa de ser feito de forma rápida, né? Isso acaba introduzindo nos projetos uma série de riscos. Então, a gente tem aqui dinâmicas políticas, né, de poder e de, né, processos eleitorais que acontecem de 2 em 2 anos. Tudo bem, são de 4 em 4 para cada esfera, mas de 2 em 2 você tem uma eleição acontecendo em algum lugar. E que acaba atrapalhando, né? Acaba atrapalhando. Que acaba trazendo aí uma complexidade
maior para que esses projetos sejam estruturados, né? Um projeto de PPP para ser estruturado é importante se imaginar aí que o projeto tem que ter o quê? Pelo menos 2 anos, né? Considerando todo o tempo aí de aprovação interna, né? Acredito que isso já tem avançado muito. A gente vê governos estaduais e mesmo municípios engajados nessa temática e que acabaram constituindo aí núcleos de expertise, de know-how nessa temática em vários, né, e que incluiu o diálogo com os tribunais de contas. Então, eu não sou tão pessimista com o nosso futuro em relação aos PPPs, Lourenço. Eu acho que tem uma construção que foi sendo feita, né, e essa construção, é claro, tem momentos de retrocesso. Então, a gente teve aí momentos, né, em que os tribunais de contas, e acho que até hoje, né, a gente tem algumas situações em que a gente observa essa dificuldade da gente avançar para modelos de análise de resultados, né? A gente tem um enfoque ainda muito na burocracia e na crença de que o controle de meios vai atingir melhores resultados necessariamente, mesmo que a prática tenha mostrado que isso não é verdade, né? Que o controle de meios é o controle de meios, e muitas vezes ele é caro, ele aumenta o risco, o custo, né? As garantias vêm sendo estruturadas para dar aí algum conforto e alguma segurança para que os privados, né, tenham aí um estímulo, né, para se engajar nesse projeto. Em alguns setores, isso foi muito bem equacionado, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o setor da iluminação pública, a gente tem um setor que conseguiu alavancar projetos né, e estruturar projetos de iluminação pública no país, porque resolveu de forma bastante inteligente a garantia de recebimento dos recursos, né? Então, a gente teve aí, né, nesse campo, um avanço que decorreu mesmo dessa formatação de um modelo econômico-financeiro que conseguiu dar essa garantia para a iniciativa privada, e por conta disso, né, os projetos foram escalados até numa escala muito maior que outros projetos, né, onde o risco hoje é um risco muito mais administrável aí pela iniciativa privada do que outros projetos, né? Eu me lembro de alguns números. Então a gente tem, quer dizer, essa desconfiança, ela não é bem uma desconfiança. Acho que tiveram processos, como as PPPs, elas permitem aí os procedimentos de manifestação de interesse, que são processos onde a própria iniciativa privada apresenta projetos. No início, você teve a iniciativa privada muito animada com esse modelo, né? Fazendo muitas propostas para o poder público de projetos. E o que acabou acontecendo é que muitos desses projetos morreram na praia. Então, todo o investimento que foi feito nessa modelagem acabou não se transformando em projetos, né? Não sendo licitados e não virando contratos públicos. Então, se a gente olha de forma mais geral, né, a maioria dos projetos não viraram contratos, projetos que vieram da iniciativa privada. Mas se a gente olha para o setor da iluminação pública, a gente vê que 90%, 85% dos projetos viraram, né, contratos. Então, o tema das Smart Cities também tem essa característica, né? Como a gente está falando de uma diversidade grande de objetos, né, que podem estar compreendidos aí nesse grande guarda-chuva, né, de nomenclatura, a gente tem, né, setores, né, onde houve um avanço muito maior do que outros setores, né? Ainda que a característica marcante das Smart Cities seja, né, a introdução de uma tecnologia, de uma inovação, né, e essa concepção que integra a infraestrutura urbana. Okay. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Brasil, você sabe, tem mais de 5.400 municípios hoje, né? Possivelmente 500 deles têm um porte razoável para se estruturar e para ter seus próprios recursos legais e jurídicos, uma estrutura, pelo menos, capaz de montar processos desse tipo. Mas a grande maioria dos municípios do Brasil não tem esses recursos e esse conhecimento, né? Tem alguma receita de bolo que você possa indicar para essa grande maioria de prefeitos, alguns que nos assistem aqui, como é que tem que ser um processo para ele conseguir um recurso, por exemplo, para poder fazer a iluminação pública da cidade, que é até um requerimento legal, né?
uma exigência legal, ou fazer algum outro tipo de projeto na área de cidade inteligente, qual que é o caminho das pedras para isso? Eu acho que a gente tem vários, né? A gente tem vários caminhos aí e formas de financiar e fontes, né, de financiamento nesses setores todos, né? A gente tem aqui tanto uma estratégia que pode envolver atores ou multilaterais, né? Como estratégias que envolvem aí fontes de financiamento nacional, né? Então, a gente tem hoje alguma consolidação nos nossos agentes nacionais, nos grandes agentes nacionais de financiamento de setores estratégicos, né? Então, a gente tem lá transporte, né? A gente tem iluminação, a gente tem alguns temas, né, de inovação, de tecnologia, onde há recursos, né, e que muitas vezes dependem mesmo do próprio poder público pleitear, né? Então, são muitos recursos em que a iniciativa privada até pode fazer o desenho do projeto, mas ela não tem condição de acessar esse recurso, né? Ela é um recurso a ser acessado pelos municípios, né? E hoje a gente tem muito treinamento nessa área, nesses organismos, né? A gente tem aí cartilhas, né, informativas. Então, esse formato, né, de buscar esses recursos, de acessar esses recursos, eles estão hoje razoavelmente acessíveis, né? Você não precisa, né, você não precisa de uma equipe assim tão especializada para dar conta dessa tarefa, né? Até porque até municípios menores, né, tem aí tem alguma bagagem na gestão desses fundos, até pela importância, né, que o recurso federal tem no seu território, né? O recurso federal, o recurso estadual, muitas vezes a grande fonte de receita aí para administrar, né, vem desse tipo de relacionamento. Então, a gente então, do ponto de vista do financiamento tem esse lado, né? E do ponto de vista dos projetos, também acho que hoje a gente tem, né, por exemplo, estratégias que a gente tem observado como uma estratégia muito importante para municípios menores. Então, o consorciamento é uma estratégia muito importante, né? E ela é uma estratégia muito importante, inclusive, muitas vezes, para que a demanda se organize melhor para que o projeto se viabilize. Então, encarar né, essas estratégias que são um pouco para além das fronteiras do município, também é uma estratégia interessante aí. A vantagem do consórcio tem não só sobre o aspecto de vista de você ter um processo mais comum a todos, mas também pelo processo de você padronizar a tecnologia e ter benefícios econômicos de escala, né? Você passa a ter custos menores, né? Preços melhores, tem uma série de benefícios você consorciar, né? Só que o consórcio acaba esbarrando no lado político, né? Isso que eu ia dizer, né? Ainda que a gente saiba que o consórcio ele tem uma gestão difícil, né? Uma governança interna que não necessariamente é simples de ser, né? Administrada na prática. Mas também a gente vê que em projetos que se consolidam, né? E depois ele ganha uma força grande, né? Que o consórcio difícil que o consórcio seja contrário ao processo, né? Agora, é isso, né? Essa visão mais geral, né, da importância para aquele lugar, ou da importância que esse município tem, agregado a outro município, para que se viabilize economicamente um determinado projeto, né, é uma visão que também é estratégica e é importante ser feita aí pelos municípios. Agora, veja uma pergunta, talvez meio futurística aqui, mas eu me lembro ainda, vários anos atrás, né, quando se instituiu o conceito de compra por ata de registro de preços, né, o que simplificou muito o processo de compras para alguns municípios, para as entidades de governo, né. Você vê a possibilidade de a gente ter um conceito similar a uma mata de registro de preços para essas tecnologias de cidades inteligentes. Por exemplo, eu faço uma oferta de iluminação pública e registro esse preço numa determinada ata, através de um processo pré-licitatório. E
que a partir do qual diversas unidades da federação poderiam estar se beneficiando de compras e contratos, mas já incluindo não só o valor, incluindo também o modelo da PPP. Você acha que essa é uma ideia muito maluca ou alguma coisa que a gente pode estar pensando? Não, eu acho que não é uma ideia maluca, eu acho que inclusive, as legislações, elas têm caminhado, então, quando a gente olha, por exemplo, para a lei, né, para a lei de inovação, que cria lá a encomenda tecnológica, a gente vê que a gente sabe que esse tema não está resolvido do ponto de vista da contratação. Por isso que eu não gosto de dizer que é uma má ideia, porque na medida em que a gente não tem uma solução ainda, eu acho que as ideias são sempre bem-vindas, né, para a gente pensar. Normalmente, a dificuldade que se tem de transformar isso em ata de registro de preço é que essa normativa relacionada à ata de registro, primeiro, ela privilegia o preço, né? Então, você não tem uma possibilidade de análise técnica. E isso, para a tecnologia, muitas vezes é um grande problema, né? Então, a gente ter, né, quer dizer, ter um credenciamento prévio de tecnologia, né, onde você teve uma análise também técnica, para além de uma análise só da precificação, seria algo super importante e relevante, né? E o que se tem tentado aí é também como é que você trabalha com o tema dessa especificação, né, desse tipo de tecnologia, e depois contrata ali em escala, né? Então, todas essas questões vêm se tentando resolver por uma série de legislações. Então, a gente teve agora, né, recentemente aprovada a 14.133, que alterou a Lei 8.666 aqui no Brasil, né, e que trouxe a ideia do diálogo competitivo, né, que é um ambiente de negociação que não envolve só e exclusivamente o preço, e que coloca ali uma possibilidade de diálogo sobre as tecnologias que estão sendo ofertadas, né, para que depois tenha a contratação no futuro. Então, a gente está caminhando, acho que a gente tem, né, eu acho que o grande problema da contratação via lei de inovação, né, da encomenda tecnológica, tem sido a interpretação que se dá a risco tecnológico, né? Risco tecnológico é uma coisa que, para quem não conhece tecnologia, pode ser, normalmente é uma coisa que envolve um risco muito grande, né? E apesar de no Brasil a gente não ter feito essa diferenciação de categorias de risco, o que permitiria todo tipo de risco, inclusive de tecnologias que já têm algum avanço, né, em implementação, você tem esse debate que é permanente nos órgãos de controle. Então, a gente vê que as novas soluções, né, tem caminhado aí para tirar a ideia de risco tecnológico. Agora teve uma nova legislação sobre startups, né, que trouxe uma nova forma de contratação que tira a ideia do risco tecnológico. Então, a gente está, assim, acho que a gente está avançando para conseguir contratar melhor, né, Lourenço? Eu acho que tem um diagnóstico de que a gente contrata muito, né, e não necessariamente a gente contrata bem, né? E a gente precisa melhorar a nossa forma de contratação. Quando eu comecei a estudar esses assuntos antigamente, eu até citava Pontes de Miranda, né? Dizendo que não necessariamente o melhor resultado é aquele que oferece o melhor preço. Né? Exatamente. Ainda para quem é economista, né? Falar isso é tão óbvio. Sim, claro, Não é claro. mesmo? Exatamente. Enfim. Mas escuta, você citou aí num determinado momento que existiam algumas fontes de informação, cartilhas, enfim. Aonde que o prefeito pode? Você pode dar algumas indicações específicas de entidades ou websites que tenham essa informação que poderiam ser consultadas? Olha, elas estão todas lá na aula, elas estão todas indicadinhas. Eu tomei o cuidado de fazer esse detalhamento, né? Porque são muito detalhes, assim, né? A gente tem um detalhamento grande sobre essas possibilidades todas, né? Os acessos, as fontes, os locais de busca, né? Eu posso depois compartilhar com você, se vocês acharem, enfim, que é o caso da gente também antecipar um pouco esse conteúdo para os nossos telespectadores e alunos. Pois é, E alunas. cabe citar que a Mariana é uma das professoras do curso de Smart City, que está sendo promovido pelo Instituto Smart City Business, e que nós teremos novidades aí em breve, e a Mariana dá todo um curso sobre esse processo de financiamento de cidades inteligentes.
Mas, Mariana, me diga, dentro das tuas experiências, você citou aí a possibilidade, por exemplo, dos privados através das PPPs, por exemplo, né? E também você citou os institutos multilaterais, né? Ah, vamos tentar nomear alguns deles, né, para a gente ilustrar, que a gente tem, sabe, por exemplo, de World Bank como uma das possibilidades, mas quais seriam os outros que a gente poderia estar pensando como fontes de financiamento? A gente tem aqui basicamente o IFC, né? O International Finance Corporation, então, que é um ambiente de bastante financiamento em relação a isso, né? A gente tem também o BIRD, né? O Banco Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento, que também tem desenvolvido aí estratégias para abordar essas temáticas das Smart Cities de forma mais ampla. E o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que também é um organismo que tem, assim, definido estratégias aí para financiar, né, projetos e os pilares, por exemplo, do BID são ambiental, climático, urbana, fiscal e de governança. Então, a gente vê que tem aí uma, né, se a gente olhar para um tema de Smart City, dificilmente ele não será urbano, dificilmente ele não será ambiental, enfim, né? Ele tem aí uma interface com temas, né, que certamente trazem aí algum retorno sobre esses dois aspectos, por exemplo, que são pilares para o BIRD, né? E aí a gente tem, fora, né, enfim, a gente já saiu do Banco Mundial quando a gente falou de BID, mas também tem a agência, né, a USTDA, que também é uma agência que tem uma estratégia aí de financiamento de projetos, né? Mas o SDA ela está muito mais nos estudos de viabilidade, né? Sim, Ela não que é faz o o enfoque, dentro do né? projeto executivo, né? Mas eu acho que como como um primeiro elemento para você estudar se um projeto é viável ou não para a cidade, acho que a USDA é um excelente fonte de recursos, né? Para poder ajudar as cidades, prefeituras, enfim, a definir qual a melhor estratégia, qual o melhor projeto que ela pode implementar para a sua cidade, né? O que eles chamam de estudos preparatórios, né? Que no fundo esse é um gargalo grande também, né? Que a gente tem, quando eu falei da pressa, né? Muitas vezes as pessoas acham que fazem um projeto de PPP em 6 meses. 6 meses a gente faz, põe de pé e tal, né? E no fundo, a gente sabe que em outros países, às vezes, esses projetos demoram anos para de fato saírem do papel, né? Você tem uma necessidade de estudos técnicos robustos, né? Econômicos robustos, enfim. E esse olhar, né, para uma instituição que ajuda no financiamento desses estudos preparatórios é bastante interessante, porque no fundo isso é um redutor de risco depois, né, para Claro. que você execute esse projeto lá na frente, para que ele seja de fato viável, economicamente viável e atraia aí investidores para que ele seja executado. Agora, a gente falou aqui, né, falamos do Banco Mundial, do BID, da TDA, eventualmente a CAF também, que é uma outra entidade internacional que financia. Mas dentro do Brasil, quem são as fontes de financiamento possíveis? A gente tem o BNDES, né, que é um grande financiador, né? O BNDES tem várias estratégias nesse sentido, e a gente, basicamente, assim, tem sido um órgão que tem olhado cada vez mais para as Smart Cities como estratégias, né? Como estratégia de desenvolvimento. Até porque, né, Lorenzo, se a gente pensar que a gente tem gargalos muito, muito grandes para serem equacionados do ponto de vista das nossas desigualdades sociais, né? Essas estratégias de Smart City, elas necessariamente precisam contemplar essa matriz, né? Então, para o desenvolvimento de um país como o nosso, não tem como pensar numa estratégia de desenvolvimento dissociada, né, desse tipo de introdução, de inovação, de tecnologia, enfim, que garanta a ampliação de acessos, né, em alguns setores, né, que consiga tornar as infraestruturas mais acessíveis, ou, né,
enfim, que abranja aí uma maior, né, quantidade de pessoas, né? Que ativam, sim, sim. Bom, junto com o BNDES existem também algumas possibilidades de estudos regionais, né? Principalmente através de entidades acadêmicas, né? Que poderiam estar partilhando nesse processo. Algumas fundações aqui no Brasil que poderiam estar fazendo esse tipo de estudo de viabilidade, ou de os pré-estudos que você mencionou, né? Ah, sim, né? As fundações elas têm um papel, até por terem aí uma expertise muito ligada à universidade, né? O que torna também e outra, né? Além de ter de congregar ali especialistas de especialistas e professores, e você também tem o fato de que na legislação você trouxe aí estratégias de contratação dessas fundações que são mais simplificadas, né? Então, houve ali uma autorização para não realização de procedimento licitatório, né? Então, você tem um processo simplificado de contratação, o que facilita a contratação, né, das fundações e que, ao mesmo tempo, agrega aí um corpo docente da universidade, né? Mas eu só voltando aqui, além do BNDES, me escapou aqui a Caixa Econômica Federal, né? Não dá para não falar da Caixa Econômica Federal, né? E da FINEP, enfim, você tem alguns organismos aí no governo federal, o MDR, né, que são canais aí de estratégia onde você pode buscar, né, recursos, né, no FINEM. Então, dentro do BNDES você tem linhas específicas, né? Você tem linhas específicas, por exemplo, no BNDES para a tecnologia da informação e para a mobilidade urbana, né? Você tem uma linha específica para meio ambiente, enfim, então... Falta saber em termos, o teu projeto, em qual dessas linhas pode se encaixar, né? Exatamente. Não só qual linha, mas quais os critérios para cada projeto, né? Porque às vezes tem recurso que só o poder público pode acessar. Então, se eu estou fazendo um projeto dentro da iniciativa privada, eu teria que ter, né? Não tem como acessar esse recurso. Então. Tá certo. Mariana, quando a conversa tá boa, a gente não percebe o tempo passar, mas nós já estamos chegando no finzinho do nosso tempo de entrevista. Eu queria te agradecer muito aí pelo teu tempo, pelas tuas informações. O canal está à tua disposição sempre aqui para te receber e comentar. E deixo aí para você se despedir, mas antes eu peço para quem nos assiste aí para curtir o canal, curtir a entrevista, deixar os comentários e se inscrever no canal. Mariana, muito obrigado. As tuas despedidas, por favor. Muito obrigada, Lorenzo. Foi um prazer essa oportunidade de dialogar um pouco sobre Smart Cities e sobre projetos, né, de Smart City que são tão importantes e que a gente precisa trazer de forma mais efetiva, né, para o país e pensar como trazer e quais são os problemas que nacionalmente a gente também precisa enfrentar para receber, né, esses projetos. Muito obrigada pela oportunidade, estamos aí para o que precisar. Muito obrigado e até logo a todos. Até logo.